Bom, pessoal, hoje a gente mergulha num material bem rico, o capítulo 25 do livro de Provérbios. São mais alguns ditos de Salomão, sabe? Compilados bem depois, lá pelo pessoal do rei Ezequias. Isso mesmo. E o legal é que eles cobrem, assim, vários temas, né? Liderança, como a gente se comunica, relacionamentos, até autocontrole. Exato. E já começa com uma frase, olha, que dá o que pensar. A glória de Deus é ocultar certos assuntos. Tentar descobri-los é a glória dos reis. Ok. Vamos tentar desvendar um pouco disso hoje. É uma abertura fascinante, né? Dá essa ideia de um equilíbrio entre o que é divino, misterioso, e a nossa busca humana por entender as coisas, especialmente para quem lidera. Mas logo depois, o texto já entra nos conselhos bem práticos, bem pé no chão. Tipo, quando compara o coração dos reis com a altura do céu, a profundidade da terra, inescrutáveis, né? Pois é, impenetráveis. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma dica para boa liderança, que é tirar as impurezas. Aham, Como a prata, né? aham. Que o artesão purifica. Então, para ter um governo justo, firme, tem que tirar, as más influências, os ímpios. Faz muito sentido. Totalmente. É sobre a integridade do todo, né? E isso se reflete no pessoal também. Tem aquele conselho bem direto sobre humildade, Sim. de não ficar se achando na frente de gente importante, mas esperar ser chamado para um lugar de honra. É bem melhor ser promovido do que passar vergonha por ser presunçoso, né? Com certeza. E essa coisa de esperar o momento certo, ter o timing, parece que vale muito para a comunicação também, que é outro tema forte aqui. Muito. O texto fala para não ter pressa de levar briga para o tribunal e, nossa, como é importante não sair contando segredo dos outros. Fundamental. E a palavra certa na hora certa. É descrita como maçãs de ouro em salvas de prata. Nossa, muito bonito. Mostra algo valioso, perfeito, o poder da comunicação bem feita, na hora H. E do mesmo jeito, uma crítica construtiva, sabe? Para quem está disposto a ouvir, é como um brinco de ouro, algo que enfeita, que agrega valor. E o oposto também é bem marcado, né? A comunicação que falha. O mensageiro que é fiel, que traz a notícia certa, ele alivia. É como o frescor da neve na colheita. Uma coisa boa, refrescante. Sim, que alívio. Agora, quem muito promete e não entrega nada, é frustrante. Tipo, nuvens e ventos sem chuva. Só promessa vazia. Exatamente. Pura frustração. E não é só o que se diz, mas como se diz, né? O texto valoriza a paciência para persuadir. E diz que a língua branda quebra ossos. Essa é forte. É muito forte. Não é fraqueza, é uma força, assim, inesperada da gentileza, da persistência, com estratégia, sabe? Entendi. Uma tática mesmo. É. E por outro lado, a comunicação que destrói, tipo fofoca, a língua dissimulada, isso aí só atrai briga, como o vento norte traz chuva. Uma coisa leva a outra. Essa linha toda sobre comunicação, integridade, leva a gente direto para a questão dos relacionamentos, do caráter da pessoa. Tem um recado claro sobre moderação Sim, equilíbrio. em tudo. Até no prazer, como o mel. Comer só o suficiente. E nas visitas também, né? Para não cansar a amizade, não visitar demais a casa do vizinho. Isso, moderação é a chave. E a falta de integridade. Nossa, é mostrada como algo perigoso mesmo. O falso testemunho é como uma arma, clava, espada, flecha aguda. Pesado. Muito. E confiar em quem não é leal na hora do aperto é furada. Comparado a um dente estragado, pé deslocado, só dói e não serve pra nada. É bem gráfico, né? E tem os conselhos que parecem até ir contra a intuição. Tipo, tratar bem o inimigo, dar comida, dar água. E o texto diz que isso amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. O que será que isso quer dizer na prática? Olha, não acho que seja vingança, sabe? É mais um efeito psicológico, talvez. A generosidade onde se espera hostilidade pode desarmar a pessoa, pode causar vergonha, ou levar o outro a pensar melhor. É um jeito de vencer pelo caráter, entende? Esperando a recompensa de Deus, não necessariamente uma mudança imediata ali no inimigo. Interessante essa visão. Quebra a lógica do olho por olho, né? Exato. E o capítulo fecha com uma imagem, nossa,
muito poderosa sobre autocontrole. Patacidade sem muros. Defesa essencial contra o caos externo e interno. Então, resumindo um pouco, a gente viu aqui conselhos práticos para governar com justiça, para se comunicar com cuidado, com honestidade, Aham. para ter moderação nos relacionamentos e, uau, essa necessidade fundamental do autocontrole como uma fortaleza interna mesmo. E dá até para fazer uma conexão, né, entre o começo e o fim. Aquela glória dos reis em investigar, em buscar entender o mundo. Sim, lá do verso 2. Isso. Talvez essa busca precise andar junto com a construção dessa cidade murada dentro da gente, que é o autocontrole do verso 28. Parece que para entender o mundo fora, a gente precisa ter uma certa ordem dentro. O domínio interno ajuda muito na busca externa. Faz sentido. Uma coisa complementa a outra. Pois é. Fica aí a reflexão, né? Qual desses conselhos tão antigos parece mais, sei lá, desafiador ou importante pra gente hoje? Qual imagem ficou mais forte? As maçãs de ouro, a neve na colheita ou essa da cidade sem muros? Algo pra gente pensar.